Então vamos começar hoje aqui com um conteúdo de integração tripla, né? Parece que é outro conteúdo, mas não. É uma mera extensão aí da ideia de integrais duplas, né? Com as mesmas ferramentas, as mesmas complicações, né? Porém com uma funcionalidade a mais. Vamos ver isso aí, integrais triplas. Então, vocês viram lá que a ideia da integração dupla era a gente poder calcular volume, né? Também ressaltei que dá para utilizar essa ferramenta para o cálculo de área, né? Se a gente entender uma das dimensões lá agindo como uma densidade, a gente pode utilizar isso para calcular a área, tudo, enfim. Não dá, como eu falei, por conta da nossa limitação de prazo, não dá para aprofundar tanto nas aplicações que eu gostaria que fizéssemos, né? Mas a gente está aí arranhando a superfície dessa teoria, né? Então vamos nos limitar às aplicações mais imediatas, né, dessa prática. E as integrais triplas também entram com essa funcionalidade do cálculo de volume, porém com uma ideia um pouco mais geral ainda do que as integrais duplas, né? Porque aqui a gente coloca uma variável a mais, por assim dizer, tá? Então, vamos começar aqui considerando, vou colocar assim, seja uma função f, colocar w igual a f de x, y e z, né? Ou seja, antes eu considerava uma função z, né, como uma função dependendo de x e y, né? Agora não, estou considerando uma função w dependendo de x, y e z. Então, a rigor, não dá nem para a gente visualizar essa função, né? Seria um gráfico em 4 dimensões, né? Mas a gente consegue plotar uma das dimensões e visualizar isso aqui em 3, né? A gente dá para fazer isso lá na geometria analítica. A gente aprende jeitos de se fazer esse tipo de artifício, né? Então, se colocar aqui a região, vamos desenhar aqui uma região retangular. Antes de representar simbolicamente, vou tentar fazer o desenho do tipo de estudo, né, que a gente vai fazer, onde vai se aplicar as integrais triplas, né? Vou colocar aqui assim. Então aqui o nosso sistema de coordenadas tridimensional, certo? E lembram que lá no nosso estudo lá das integrais duplas, a nossa ideia era o quê? Era considerar uma função dependendo de x e y, né? Sendo aqui, né, o meu eixo x, esse o meu eixo y, esse o meu eixo z, certo? E a minha ideia era considerar uma região retangular, né? Vamos fazer aqui sem ser pontilhado mesmo, para facilitar. Não. Fazer assim. Até que saiu reto. Achei que ia sair todo torto, mas... Uma região retangular, né, de comprimento, por exemplo, A em X e... Não, vou marcar assim, ó. A e B, né? E em Y, comprimento C e D. Né?
Aí aqui em cima eu tinha uma superfície qualquer, lembram? E a integral dupla, a ideia era a gente calcular o volume sobre essa superfície, né? Delimitado por essa região retangular, né? Então, qual é a funcionalidade da integral tripla? Na integral tripla, eu vou considerar a região entre duas superfícies, né? Eu vou considerar o volume calculado, né? Delimitado por duas superfícies, né? Uma região aqui que vai ocupar o espaço entre duas superfícies, né? Então, essa é uma funcionalidade que as integrais duplas não dá para a gente fazer, né? com as ferramentas que ela possui, porque eu vou precisar de uma variável a mais, de um intervalo de variação a mais, né? Então, vamos ver se eu consigo desenhar o que eu quero esboçar aqui para vocês. Vou colocar assim. Acho que se eu fizer de vermelho fica mais fácil para visualizar. Vamos ver. Bom, estender até aqui. Essa até aqui. Essa até aqui. Vamos ver, essa tem que ser a mesma altura, né? E bom, essa região eu vou colocar de verde. E intermediária, vocês podem ver claramente aqui um paralelepípedo, né? Formado. E eu vou cortar esse paralelepípedo em algum local aqui, né? Vou fazer um corte transversal nele, com a mesma cor verde, né? Para não descaracterizar tanto. Não, saiu torto. De novo. Aí. Então, essas duas regiões aqui, ó, estão delimitando. Deixa eu tentar esboçar aqui. Esse aqui é o ponto C, tá? Essas duas regiões aqui estão sendo delimitadas por esse intervalo, né? Esse intervalo que a gente pode projetar bem aqui no eixo Z, tá? Então, digamos que esse intervalo comece em P, né? Vou colocar aqui P e Q. Tá? Então, o que nos interessa é calcular o volume situado nessa caixa, né, formada pelo intervalo AB, CD e PQ. Tá? Então, vejam a diferença, não é mais o volume sobre uma superfície qualquer, né, sobre uma única superfície verde, né, que apareceria aqui, que apenas a integral dupla daria conta de fazer. Tá? Eu quero calcular o volume situado entre essas duas superfícies verdes que aparecem aqui no meu desenho. Tá? E para fazer isso eu precisei incluir um novo intervalo de variação representado por esse intervalo P e Q no eixo Z. Tá? Então essa é a diferença que a gente inclui aí, a complicação que a gente inclui nessa ferramenta. Ok? Então isso aí a gente representa assim, essa região formada aqui, eu vou chamar de região R, tá? Formada, como é uma região à primeira vista retangular, né? Já que eu coloquei de forma mais simples assim para poder representar. Essas superfícies verdes aqui são superfícies retangulares, tudo bonitinho, né? Para a gente obter da maneira mais simples possível, simplesmente multiplicando as dimensões, né? Então, essa região cujo volume poderia ser obtido assim, ó, como intervalo AB multiplicado pelo intervalo CD
multiplicado pelo intervalo PQ. Né? Isso vai ser igual. Como é que eu posso colocar isso de uma maneira mais abstrata? Né? A gente pode representar como o trio ordenado x, y, z, pertencente ao R3, né? Tal que o x está situado entre A e B, o y está situado entre C e D, né? Maior ou igual a C e menor ou igual a D, e da mesma forma o z está situado entre P e Q, né? Ou seja, maior ou igual a P, menor ou igual a Q. Né? Então, se eu não quisesse desenhar essa figura, quisesse apenas representar simbolicamente, seria isso aqui. Essa seria a expressão matemática que representa essa figura que eu desenhei aqui. Certo? Então, fica aí ao gosto de quem quiser fazer. Né? Ou a figura ou a expressão matemática. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não sei se eu fui claro no desenho. Bom, pelo menos eu tentei, né? Não sei se ficou muito bom. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Dá pra entender isso aí. Então a nossa ideia, assim como na aula anterior, é o quê? É pegar para utilizar a ideia de integração, porque a nossa ideia não é aplicar o cálculo do volume apenas para sólidos bem comportados, né? Que a geometria euclidiana já resolve tão bem, né? Pelas fórmulas do volume lá dos paralelepípedos, de pirâmides, de cilindros, né? Então isso aí a gente já sabe fazer, né? O problema é quando você vai calcular o volume de um cilindro, mas uma parte dele, digamos, está delimitada por um paraboloide, ou está delimitada por um elipsoide, ou algo parecido, uma figura mais esdrúxula, né? Uma superfície mais... que você até entende o comportamento dela enquanto superfície, né? Mas que você não consegue compreendê-la, pelo menos com o formalismo da geometria euclidiana, quando você vai estudar ela para calcular o volume, né, de um sólido delimitado, tendo ela como um de seus limites. Né? Então, para isso que entra as ferramentas de integração. E no caso da integração tripla, né, que se encaixa na descrição da teoria que a gente está começando a expor aqui, entra o mesmo formalismo lá do teorema de Fubini, que ele pode ser expresso também, ele não se limita às integrais duplas, né? E muito menos às integrais triplas que a gente vai ver aqui. O teorema de Fubini, a versão mais forte dele, como eu falei, ele se aplica às integrais iteradas, né? A quantas integrações forem em mais dimensões. Por isso que eu não fiz a demonstração do teorema, como eu justifiquei na aula anterior, que a demonstração dele é do campo da análise funcional, né? Algo ali onde a gente não tem visualização de nada do que está fazendo, né? A gente confia totalmente no rigor do formalismo analítico mesmo, né? Então, para a gente conseguir desenvolver a teoria, vamos citar aqui o teorema de Fubini, vai ser a nossa chave para fazer os cálculos daqui. Teorema de Fubini. Então, como eu determinei aquela função w, f de x, y e z, vamos continuar com ela, né? Então, se essa função, né, se w igual a f de x, y e z é contínua, né, nessa região retangular que a gente delimitou agora, contínua em R, né? R é esse mesmo retângulo aqui, tá? Então eu vou colocar só para desencargo de consciência o retângulo delimitado por AB multiplicado por CD multiplicado por PQ. Então, se ela for contínua nessa região retangular aqui,
A integral tripla. Dessa função f sobre essa região R, ela pode ser obtida por integrais iteradas, da mesma maneira como fizemos no caso das integrações duplas. E essas integrais são expressas assim. A gente, uma maneira mais geral, pode colocar assim, ó. Vou colocar aqui no meio mesmo, né? A integral tripla sobre a região R da função f de x, y, z. Aí lembram que lá nas integrais duplas, né, o meu diferencial era de área, né? Aqui o meu diferencial vai ser de volume, porque inclui uma dimensão a mais, certo? Então, isso vai ser a integral sobre o primeiro intervalo, né? Ou seja, o intervalo AB, a integral sobre o segundo intervalo, que é o intervalo CD, a integral sobre o terceiro intervalo, que é o P e Q, né? Da mesma função, seja ela quem for, f de x, y, z. Aí a gente faz aqui, né? Pode ser dz, dy, dx, né? Ou ainda, vou copiar aqui só para não ficar repetindo tudo, né? Ou ainda a gente pode fazer mudanças no intervalo de integração, assim como fizemos, né, lá no caso da integral dupla. Porém, essas mudanças no intervalo de integração, ou mudanças não no intervalo de integração, a verdade é mudanças na ordem de integração, que eu queria dizer, né? Você pode fazer assim. Aqui, ó, C. Sim. Aí, uma coisa que me confunde é isso aí. Por exemplo, tá ali, né? DZ não seria PQ? Como assim? Esse DZ aqui, não é essa integral PQ aqui? Não, é porque assim, ó, entenda, esses números A, B, C, D, P e Q que aparecem aqui são delimitações do intervalo, tá? Enquanto que X, Y e Z se referem aos eixos, né, aos eixos que você está trabalhando aqui, ó, X, o Y e o Z, tá? São as dimensões, né? Pode entender dessa maneira como dimensões, certo? Como representam as variáveis que você está trabalhando. O senhor falou o espaço, né? Entre P e Q, entre A e B, né? Isso. Aí é claro que a gente vai ver exemplos, né, daqui a pouco, onde no próprio intervalo de integração podem aparecer funções que dependem de x, y e z, né? Aí é onde a mudança da ordem de integração pode afetar, né, essas funções aí, e é onde a gente precisa ter cuidado, né, na hora de fazer isso. E esse cuidado é que demanda uma certa prática, né? Precisa resolver muitos exercícios diferentes para poder ganhar uma certa habilidade na hora de manipular, né, essas substituições, certo? Mas vamos ver, né? Mas é aquilo que eu disse, ninguém aprende essas coisas só olhando outra pessoa fazer. É preciso pegar, sentir a dificuldade e tentar resolver, né? Ir procurando alternativas, folheando livros e tudo. Não tem outro jeito. Infelizmente, não tem outro jeito mesmo. Ou felizmente, né? Eu fiquei 4 dias nessa. Mas é normal. Eu me lembro que durante o mestrado eu peguei uma integral para resolver, eu passei 5 meses para resolvê-la. Faz parte. Foram mais de 30 páginas a solução porque a solução tinha que ser analítica, né?
Pois é. E envolvia integração complexa numa parte dela. Então, há outras ferramentas, né? Vocês veriam lá no cálculo sobre uma variável complexa também. Então, mas é assim mesmo, eu tive que aprender técnicas que eu não conhecia, tudo para tentar resolver a bendita da questão. E ainda por cima eu perguntei pro meu orientador, mas tem solução isso aí, né? Ele disse, eu não sei, você tem que procurar. Não dava para encontrar no final do livro. Bom, então a mudança do intervalo de integração, desculpe, a mudança da ordem de integração, né? Por exemplo, do jeito que está aqui, né, como que a gente resolveria, né? A gente faria primeiro essa integral aqui, né, em relação a dz, aí depois resolveria em relação, depois de resolver essa de dentro, né, que eu coloquei o parênteses vermelho, eu resolveria a integral em relação a dy, e por fim eu resolveria em relação a dx, né? Se eu quiser, o teorema de Fubini me garante que eu posso inverter a ordem de integração, que isso não vai afetar o resultado do meu problema, né? Então eu posso calcular isso de outra maneira. Eu posso, por exemplo, calcular primeiro em relação... Posso continuar calculando em relação a z primeiro, né? Por exemplo, aqui seria então no intervalo pq e aqui dz, né? Aí depois eu posso escolher calcular em relação a dx, né? Resolver a minha função integral em relação a x. Mas o intervalo de integração em relação a x é AB. Então o AB viria aqui, ó, né? E por fim, integrar em relação a y. Aí o meu intervalo que depende de y é CD, né? Então CD viria aqui na frente. Certo? E o teorema, então, já que envolve 3 integrações, ainda tem uma outra possibilidade, né? É tudo igual isso aí, né, professor? Exatamente, eu estou colocando aqui a igualdade para mostrar que todas elas são equivalentes, independente da forma que eu escolha, vão chegar no mesmo resultado, né? Aí usa assim, cada tipo de questão usa um ou pode usar os 3 para qualquer questão? Então, tem questão que possibilita que você use qualquer uma das abordagens, porém tem outras que só te oferecem informações suficientes para que você escolha uma abordagem possível, né? Aí vai da sua interpretação do problema. Então, a gente precisa ver quais informações o problema nos oferece. Então, e se eu quiser, por exemplo, calcular primeiro a integral em relação a dy, né? Se for em relação a dy, a variável, o intervalo que depende de dy é c e d, né? Então aqui seria o c e o d, né? Aí depois calcular em relação a dx, intervalo que depende de dx é a e b. E por fim, calcular em relação a dz. Aí você pode... o intervalo que depende de... que varia, né, de acordo com dz, seria p e q. Então, seriam as 3 formas de você calcular a integral de acordo com o teorema de Fubini, né? Vamos ver um exemplo aqui para poder ficar mais claro. Um exemplo mais simples, é claro, para a gente começar, né? Vamos pegar aqui uma integral tripla sobre uma região R da função... lembra que a função tem que depender de x, y e z, né? Então vamos pegar aqui um caso bem elementar, a função x mais y mais z, né? dx, dy, dz. E a região R vai ser simplesmente a região retangular 0, 2, 0 até 2, né? De 0 até 3 e de 0 até 1.
Então, vamos primeiro visualizar essa região aqui que ele está descrevendo, né, para ficar ainda mais intuitivo. Para visualizar essa região, a gente vê lá, né, a gente está trabalhando no plano XYZ, né, um plano tridimensional. Então essa região ela teria um aspecto assim, ó. Vou colocar aqui no cantinho mesmo. X, Y e Z, né? E agora vamos ver, né? Aqui a gente pode entender a ordem como está colocado esses intervalos como sendo um intervalo em X, esse daqui, esse intervalo em Y e esse intervalo em Z, né? Então, em X é de 0 até 2. Então, ó, aqui onde está o eixo X, começa em 0 e vai até 2. Digamos que 2 seja até aqui, ó. Pode ser aqui. Então, tem esse intervalo aqui de 0 até em X, né? Em Y vai de 0 até 3. Então, vem no eixo Y e varia de 0 até 3. Né? E em Z vai de 0 até 1. Aí venho no eixo Z e vario de 0 até 1. Né? Então, a gente pode entender, já visualizar esse intervalo como uma caixa, né, retangular, que teria esse formato aqui. Ó, se a gente for simplesmente projetar esses pontos, né, seria assim. Aqui, subindo 1 centímetro, não, uma unidade de medida, né, que não foi esclarecida qual era. Aqui também. E aqui. Então essa seria a região retangular sobre a qual nós calcularíamos, essa seria a região R, né, sobre a qual a gente calcularia a integral dessa função. Tá? Então essa aqui é só para visualizar a região de integração, onde a gente vai fazer os nossos cálculos. Né? Então, agora partindo para o cálculo propriamente dito, né, aqui já fica muito claro a visualização, né, dos intervalos de integração em x, em y e em z. Né? Em x está indo de 0, né, até 2. Em y está indo de 0 até 3. E em z de 0 até 1. Né? Então é todos os números contidos dentro desses intervalos aqui. Né? E esses aqui já são os meus intervalos de integração para cada uma dessas integrais que vão aparecer aqui. Né? Daí é só jogar no problema. Como eu disse, né, um primeiro problema bem simples, só para a gente visualizar mesmo a aplicação da teoria. Né? Então a primeira integral vai ser em x, né? Variando de 0. Não, como aqui, ó, aqui está dx, dy, dz. Né? Então, se for resolver assim, ó, vamos primeiro colocar as integrais sem os intervalos de integração, para ficar mais claro. Né? Colocar aqui x mais y mais z. Né? O problema já nos sugeriu calcular dx, dy e dz, ele já nos sugeriu essa ordem de integração. Né? Poderia ser outra qualquer, mas ele já nos sugeriu essa ordem aqui, então vamos utilizar essa ordem. Né? Então, de acordo com essa sugestão do problema, a gente calcula primeiro a integral em relação a x, certo? Então, essa primeira integral aqui, ó, que a gente vai calcular, a gente vai ter que considerar o intervalo de integração, ou seja, o número que vai aqui e que vai aqui, sendo o intervalo de integração em x. E qual é o intervalo de integração em x? 0 a 2. De 0 a 2, ó, já está aqui clarinho. Então a gente vai colocar 0 a 2 aqui. Isso, como eu disse, né, para deixar bem claro, se a gente quiser escolher a ordem de integração que o problema está sugerindo. Tá?
Aí você coloca de 0 até 2. Aí depois a gente calcularia a integral em y, né? Ou seja, essa segunda integral que aparece aqui é para ser calculada em relação a y, né? Qual é o intervalo de integração em y? 0 a 3. De 0 a 3. Eu vou até colocar de cor diferente esses intervalos. 0 a 2, 0 a 3, né? E em z, que é a última? 0 a 1, que é o que sobrou, né? Agora pronto, agora é só resolver na ordem que o problema estabeleceu para a gente e a gente resolveu acatar, né? Eu poderia perfeitamente ter mudado a ordem de integração, ter feito dy, dz, dx, né? Porém, invertendo aqui as integrais, né? Com suas respectivas ordens de integração de acordo com o que foi estabelecido, né? Mas, já que escolhemos esse caminho, vamos fazer que ele também dá certo, né? Então, fazendo, a gente repete as duas primeiras integrais, de 0 a 1, de 0 a 3, né? E vamos resolver essa integral aqui de dentro. Quanto fica... vou fazer até aqui embaixo, separado. Fazer assim... melhor, para não confundir, eu vou resolver cada integral de forma separada. Fazer assim, essa integral aqui de dentro eu vou pegar ela primeiro, né? De 0 até 2 de x mais y mais z dx, né? Quanto é essa integral aí em relação a x? Quanto ficaria? Lembra que integral da soma é a soma das integrais, né? Então, isso na verdade é a integral de 0 a 2 de x dx, mais a integral de 0 a 2 de y dx, mais a integral de 0 a 2 de z dx, né? Quanto dá isso daí? A primeira integral de x... A primeira... x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2, né? E vamos colocar aqui para resolver depois, o intervalo de integração, né? De 0 a 2. E a segunda integral? X vezes y. X vezes y, porque como não depende de y, ele é tratado como constante, né? Então fica a integral como, por exemplo, só de 1, né? Em relação a x. Então fica a integral de x vezes y, variando de 0 a 2, né? A mesma coisa, a integral de 0, integral de z dx. Z vezes x. Z vezes x ou x vezes z, só para manter a mesma ordem ali, né? Isso. 0 a 2. Beleza. Agora, fazendo a substituição pelo intervalo de integração que está aqui, né? A gente não precisa fazer o intervalo de baixo porque é 0, né? A gente pode fazer de uma maneira mais direta. Então... 2 ao quadrado sobre 2. Substituindo aqui, 2 ao quadrado sobre 2. Aí eu não vou colocar, só para ficar claro para vocês, a parte que precisaria colocar, que seria 0 ao quadrado sobre 2, porque evidentemente vai dar 0, né? Em todas elas vai dar 0, tá? Então eu vou tirar essa parte já de cara, né? Mas aqui, substituir em x. Então fica 2y. E aqui, substituindo em x de novo, 2z. Então, vai ficar 4 sobre 2 dá 2. Né? Então, fica 2 mais 2y mais 2z. Certo? Então, essa foi a resolução da primeira integral aqui de dentro. Aí, o nosso problema, voltando no problema original, ele fica assim, a integral de 0 até 1, 0 até 3, de 2 mais 2y mais 2z dy dz. Certo? E agora, o que a gente faz? A gente resolve essa integral aqui em relação a y, né? Aí, vamos repetir esse passo. Eu vou resolver aqui embaixo essa integral aqui, que eu coloquei entre parênteses. A integral de 0 a 3, de 2
mais 2y mais 2z, né, em relação a dy, em relação a y, né, para falar assim. Então, integral da soma é a soma das integrais, então integral de 0 a 3 2dy mais a integral de 0 a 3 de 2y dy mais a integral de 0 a 3 de 2z dy, né? A primeira integral dá quanto? 2y. 2y variando de 0 a 3. A segunda integral? 2y ao quadrado. 2y ao quadrado sobre 2, né? Lembram? Né? Tem o 2 embaixo, né? Variando de 0 a 3. Você vai cortar 2 com 2, né? Vamos fazer isso depois. Isso. Cancela. Vai cancelar aqui, né? Então já vou deixar assim. E a outra, integral de 2e em relação a y, fica 2e vezes y. 2e vezes y, variando de 0 até 3. Então, a primeira, substituindo y por 3, fica 2 vezes 3, que dá 6, né? A segunda, fica y, no lugar do y eu coloco 3, né? 3 ao quadrado, 9. E a segunda, ou na terceira quer dizer, substituindo y por 3, dá 2 vezes z vezes 3, dá 6z. Né? Então, 6 mais 9 dá 15, fica 15 mais 6z. Né? Então, temos aqui o resultado dessa outra integração. Agora falta mais uma para finalizar o problema. E é assim, no passo a passo, desse jeito aqui, ó, fazendo dessa forma, fica mais difícil errar, né? Então, separa que você vai resolver, né? Aí depois pega a solução e joga lá no seu problema, né? Aí fica mais fácil. Agora o que falta fazer? Falta calcular a integral de 0 a 1 do resultado que a gente calculou aqui em relação a dz, né? Então agora falta a integral de 0 a 1 de 15 mais 6z dz. Então, fazendo direto agora, né? Isso, integral da soma é a soma das integrais. Então, integral de 15 dz mais a integral de 0 a 1 de 6z dz, né? A primeira integral dá quanto? 15z variando de 0 a 1. A segunda integral 6z ao quadrado dividido por 2. Não esqueça do 2, hein? Aqui vai acabar dividindo por 2 em cima e embaixo, né? Aí vai ficar... Quando é assim, quando tem um expoente, né, professor? Tem que ter... Quando... Lembra que a integral de x dx, né? Integral de x elevado a n qualquer, né? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Então, se for 2, aqui vai ser 3 dividido por 3, se for 3 aqui, vai ser 4 dividido por 4 e assim vai, né? Então tem que lembrar dessa propriedadezinha aí de integração de polinômios, né? Então, variando de 0 até 1, né? Então, resultado disso, 15 vezes 1 dá 15, né? E aqui vai sobrar 3 multiplicado por z ao quadrado, né? Z ao quadrado é 1, né? Então, 15 mais 3, 18, né? Então, o resultado de tudo isso é 18. Beleza. E essa é a nossa resposta, né? Então, se a nossa ideia é calcular o volume dessa curva aqui, né, limitado por essa região, né, que a gente esboçou, o resultado é 18 unidades cúbicas, né? Daí tem que ver se o problema fosse mais específico e determinasse a unidade de medida que estivesse utilizando, certo?
Então, professor, sim. Aí 18 é aquela parte interna toda daquela figura? Não, 18 é o... A altura. Não, peraí, deixa eu tentar representar aqui, né? Lembra quando eu falei aqui a ideia das integrais triplas? É você calcular um volume, né, situado entre duas superfícies aqui, certo? Que eu representei de verde, né? Então, aí o problema vai te oferecer informações sobre essas superfícies, né? Porém, aqui é porque eu não consigo desenhar esse problema. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Não? É que eu não estava conseguindo enxergar na figura. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes a gente não vai conseguir enxergar. Eu vou até tentar fazer algumas figuras em alguns exemplos mais adiante, que são mais elaborados, né? Mas esse aqui era só para poder ilustrar a ideia mesmo, né? Geralmente, só nos interessa fazer o esboço da região de integração, tá? Aí, entendendo essa região de integração, né, que no nosso caso é representado aqui por esse retângulo todo bem comportado, tá? A integral, ela compreende o volume dessa curva delimitada por essa figura, né? Então aí a gente teria que fazer um desenho bem mais elaborado para entender como que isso aqui funcionaria, né? Ainda comparado com essa figura aqui. Mas eu vou tentar fazer isso em outros exemplos, né? Mas por enquanto foca só na metodologia, né? Que é o mais relevante no momento, certo? Até porque tem problemas, como eu falei, que envolve uma quantidade de variáveis que você simplesmente não vai conseguir visualizar por ser uma limitação humana mesmo. A gente não consegue enxergar tantas dimensões, né? Então, mas aí tudo bem, né? Quando são regiões assim bem comportadas, é tudo maravilha, né? Bem fácil de resolver. Mas aí quando essas regiões são mais gerais, é que as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Então vamos ver esse caso aqui agora, né? Então integração tripla sobre regiões mais gerais. Mais gerais. Então, assim como lá nas integrais duplas a gente viu dois tipos de regiões que podem aparecer nos problemas, né? Aqui nas integrais duplas, por envolver um intervalo de integração a mais, a gente pode ter três tipos de regiões que a gente pode reconhecer em um determinado problema, né? E às vezes as três abordagens funcionam para um determinado problema e às vezes só uma delas vai funcionar para determinado problema. Aí fica a dúvida, né? Qual delas você vai saber qual utilizar, né, para abordar um certo problema? Aí vai da sua experiência, né? Tem problemas que de cara você reconhece que é uma integral, como eu cheguei a exemplificar na aula passada, né? Quando é uma integral transcendente, você sabe que não dá para integrar de cara em relação àquela variável, então você já sabe que escolher aquele tipo de região para resolver aquela integral para aquela abordagem não vai dar certo, né? E se escolher por outra região, você consegue colocar uma variável a mais ali, de tal forma que você consegue utilizar uma técnica de integração que faz tudo conseguir encontrar uma primitiva para aquela função, né? Porém, ainda situações bem mais escabrosas ainda, né? Você às vezes tem problemas que são passíveis de ser resolvidos pelas três situações, né? Só que dessas três, tem uma que é fácil e as outras são bem difíceis, né? Sai muita conta, né?
Então fica ainda a dúvida, qual delas escolher, e de novo é a mesma resposta. Vai da sua experiência, vai da sua habilidade em manipular essa ferramenta, né? Daí a necessidade de se praticar bastante. Tá? Então não existe uma teoria que determine qual a abordagem você deve escolher, né, para abordar tal e tal problema, né? Então você tem que conhecer mesmo as abordagens existentes e sair testando, certo? Então vamos estudar aqui primeiro a região do tipo 1, né? Essa região do tipo 1, ela também é chamada de Z simples, né? Tem alguns livros chamam ela assim, né? Outras só falam tipo 1 e outras ainda só chamam região Z, né? Então eu não lembro como que chama, como ela é chamada lá na bibliografia que eu recomendei a vocês, tá? Então deem uma olhada lá depois. Então essas regiões assim, elas basicamente funcionam da seguinte forma. Essa região R, né, ela é definida também como um trio XYZ, né, em R3, pertencente a R3, de tal forma que a gente separa aí um par ordenado XY pertencente a D, né, e o Z, né, por isso que entra o chamado Z simples. O Z é que vai ser uma função que vai variar, uma função que depende de x e y que vai variar, né? Ou seja, lá na integral que depende de Z, os intervalos de integração serão funções que dependem de x e y. Então são funções f1 de xy e f2 de xy, né? E aqui está implícito que f1 e f2 tem uma relação de ordem, né? Essa daqui é menor do que essa, tá? Então, para ficar mais... Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui já um desenho de um material que eu tirei. Deixa eu ver se dessa forma não está de cabeça para baixo. Não ficou de cabeça para baixo, né? Vou tentar ampliar aqui um pouco. Aí. Então, esse desenho aqui ele exemplifica regiões assim, né? Onde, por exemplo, aqui a gente tem bem o intervalo, aqui é o eixo X, ó, vou reforçar aqui um pouco para ficar mais claro, X, Y e Z, tá? Então o intervalo ele é bem delimitado em x e y, ou seja, ele tem um valor numérico bem estabelecido, né? Por exemplo, de 0 a 2 e de 3 a 4, né? 0 a 2 em x e de 3 a 4 em y, digamos assim, né? Enquanto que em z ele vai ser funções que dependem de x e y, né? Então, por exemplo, aqui tem as duas superfícies que delimitam, né? E a região entre essas duas superfícies, né, que são gráficos aí que a gente desconhece, quer dizer, a gente conhece, né, porque são funções que vão ser dadas pelo problema, né? A região delimitada por elas serão funções, essa de baixo vai ser a f1 de x, né? Então essa daqui é a f1 de x e y, e essa daqui de cima é a região f2 de x e y, tá? Então só para ficar claro, né, porque lá no intervalo de integração, né, em z, seria assim, ó, embaixo seria a função f1 e em cima seria a função f2, né? Só para ficar claro o porquê da importância de se considerar que uma é em cima e outra é embaixo, né? Isso em relação à variável z, né? Enquanto que nas variáveis em x e y já está bem determinado. Aqui vai de A a B e aqui vai de C a D. Ok?
Então, esse tipo de desenho aqui ilustra as situações que podem acontecer, beleza? Enquanto que eu vou falar das regiões e depois a gente ilustra com exemplos. A região do tipo 2, do tipo 2 no caso também pode ser chamada de Y simples, né? Onde acho que vocês já conseguem prever basicamente o que eu vou falar, né? Onde eu vou ter intervalo bem estabelecido em x e em z, e o que vai variar, né? Eu vou ter funções que dependem de x e z variando em y, né? Então vou só escrever isso aqui. Então eu vou ter uma região R, afastar aqui um pouquinho mais, né? Opa! Vai ser o trio ordenado x, y, z, pertencente a R3, tal que eu vou ter uma região D bem definida, né? Em x e z, né? E a outra variável vai ser um intervalo que varia, né? Um intervalo em y que varia entre duas funções, né? Eu vou chamar de função G1. Não, afastar mais aqui. G1 de x e z e G2 de x e z. Então, tá. Deixa eu colocar uma ilustração de como seria essa paisagem aí. Seria assim, ó. Então, ó, mais uma vez, parece que é aquele gráfico de cima deitado, né? Porque a ideia é basicamente essa, mas eu continuo tendo aqui o meu eixo X, aqui o meu eixo Y e aqui o meu eixo Z, tá? O que mudou mesmo foi a orientação no seguinte fato, que agora essa minha região D aqui, ó, né? Essa é a minha região D, está bem delimitada em X e em Y, né? Então significa que eu tenho um intervalo de integração bem definido, ou em X e em Y, em X e em Z, né? Constituído por essa região D. O que está variando assim em termos de X e em Z é em Y, né? Delimitado por essas duas superfícies aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, essa função, essa superfície, né, representada por G1 de x e z, e essa segunda superfície representada por G2 de x e z, tá? Aí, como é que fica a integração, né? Eu vou até escrever lá em cima também, que eu deveria ter escrito um pouco mais organizado, mas vou fazer, né? A integração sobre essa região aí, né? A integração sobre a região R, né? Integração tripla sobre R. Sobre uma região do tipo Y simples seria assim, né? F de x, y, z, dx, dy, dz, né? Então, se a região for desse tipo que a gente está considerando, eu já tenho o intervalo aqui representado por essa região D bem definido. Então, eu vou representar ele por uma integral dupla em D, tá? E em relação a essa variável y, eu vou destacá-la, né? Vou colocar assim. Vou colocar assim, de... Romero, você quer falar alguma coisa? Professor. Pode falar, pode interromper a qualquer momento aí. Essa figura aí que o senhor está falando aqui, o G, né? Uhum. Essas duas, G2, né? Sim. G1, 2. Ela não está sendo projetada em Y e Z, não?
Projetada em Y e Z? Aquela aqui, ó. Essa outra aqui, essa preta aqui, não está sendo projetada em X e Z? Não estou entendendo a ideia que você... O senhor fala assim, o senhor falou que esse G1 está sendo projetada no eixo X e Z, né? Essa região D aqui, eu falo que ela é uma região já bem delimitada, né? Ela é construída, é como se fosse uma região retangular, né? Colocando assim, ó. Se fosse construir ela bem bonitinha, sem essas perspectivas nem nada, né? É uma região bem construída, né? Onde aqui é X e aqui é Z, né? Tá. X e aqui é Z, entendeu? Entendi. Vou colocar para cá, né? Aí aqui eu tenho meu intervalo de variação em X, né? Que é A e B, por exemplo. E aqui meu intervalo de variação em Z, que é C e D, sei lá, entendeu? Aí constitui essa minha região que está escura aí. É porque aqui está com uma projeção, uma perspectiva, né? Só para delimitar que essa região D ela já está bem definida por um intervalo de integração já conhecido, né? Que bem estabelecido a princípio, né? Aí o intervalo de integração sobre a variável em y é que vai depender de x e de z. São funções que dependem de x e de z. Tá. Entendeu? Então, essa é a ideia por trás aí da coisa toda. Então, continuando, aí se eu tenho já bem definido essa região em D, né, eu posso calcular essa integral da maneira parecida como eu fiz aqui em cima. Ó, né? Na hora de calcular a integral, o que a gente fez? Ó? A gente repetiu as duas primeiras integrações e resolveu primeiro essa de dentro aqui, correto? Então, a gente vai abordar basicamente essa tática, né? A gente vai repetir essas duas integrações primeiras, né, por assim dizer, e vai trabalhar com a ideia de ordem de integração, né, de tal forma que eu vou considerar resolver primeiro a integração em y, né, porque a integração em y tem a ver com intervalos de integração, né, cujos intervalos são essas funções G1 e G2. Então eu vou colocar assim, G1 e G2, G1 de XY, ou XY de XZ, e aqui G2 de XZ, G2 de X e Z, né? Da função que está sendo integrada aí, a função f de x, y, z, né? Em relação a dy, né? E depois que resolver esse problema, é que eu vou integrar em relação a x e y, a x e z, né? Pois essa região D se refere a x e z, tá? Aí, como eu disse, faltou colocar essa observação aqui na primeira, né? Na primeira também eu faço o mesmo artifício, né? Para calcular, já que é uma região do tipo z simples, né? Para calcular a integral sobre essa região R, da função f de x, y e z, dx, dy, dz. Lembrem que o teorema de Fubini me permite mudar a ordem das integrações da forma como eu quiser. Porém, se eu quero calcular primeiro, né, a integral em relação a z, né, porque ela envolve essas integrações em relação a essas funções f1 e f2, né? Então, eu vou deixar essas integrais em relação a essa região D que eu já delimitei, né, que depende só de x e de y, né? E vou calcular a integral de dentro, né, que depende de f1, dos intervalos de integrações f1. Cadê? f1 de xy e f2, né, da função, né,
em relação à variável z. E depois sim é que eu vou resolver essa integral dupla aqui em função de x e y. X e y. E aqui depois é que eu resolvi x e z. E para ilustrar o terceiro tipo, vamos... Como é que eu vou colocar? Vou fazer assim mesmo. A mesma ideia agora seria do tipo x simples, Seria a mesma ideia de eu considerar uma função com a mesma estrutura, só que com o x tendo como intervalo de integração uma função que eu vou chamar de h, h1 e h2, que depende de y e de z, por exemplo. Tá? Então, vamos só ilustrar aqui essa ideia e partir para os exemplos. Tipo 3, também chamado de x simples. Então, mesma ideia, é uma região R composta pelo trio ordenado x, y, z pertence a R3, tal que eu vou ter uma região em y e z para ordenado y, z pertencente a D, e, como eu disse, umas funções que eu vou chamar de h1, que depende de y e z, e h2, h2 de y e z. Então, x varia entre essas duas funções, que são os intervalos de integração em relação à variável x. Então, uma representação desse tipo de região poderia ser ilustrada assim. Aqui. Opa, peraí. Ah, sim, tem que virar a página. Não dá para aumentar mais do que isso. Então, se eu consigo colocar aqui, na figura que eu peguei, ele mudou um pouco, Ele colocou o y aqui, aqui embaixo. Não sei se dá para visualizar aí, O x está aqui, Por isso que a função varia aqui, Tem a função h1 de yz e h2 está aqui. Essa superfície representa o h1 e essa superfície representa o h2. E como sempre, essa região mais escura aqui representa a região D. Certo? Se aqui é y, aqui é x, então o que sobrou nesse intervalo aqui é o eixo z. Então, só uma representação gráfica do que seria essa região do tipo 3 ou x simples. E como seria uma integral calculada dessa maneira? Do mesmo jeito das anteriores. O cálculo de uma integral que inicialmente é dado assim, uma integral tripla sobre a região R da função f de x, y, z, dx, dy, dz, vai ser igual a integral dupla da região D, região D representada, nesse caso, pelas variáveis y e z. E o que vai nos interessar primeiro é o cálculo da integral de dentro, aí representada agora pela variável x, que é a integral que nos interessa, pois é ela que tem como intervalos de integração funções que dependem de y e de z.
Então aqui, intervalo inferior H1 de YZ, intervalo superior H2 de YZ. Né? A função é f. E depois que a gente resolver ela, a gente resolve o resto, né? Que é a integral dupla que depende de dy e dz. Certo? Então, isso aí é só a exposição para vocês olharem depois, só um resumão mesmo, né, de cada tipo de região. Né? Só adiantando, tá? No livro que está lá como cálculo B, tem alguns exemplos lá resolvidos aí, bem diversificados. Né? Recomendo demais que vocês deem uma olhada nesses exemplos. Veja como faz, depois tentem fazer sozinhos, tudo é interessante até para ganhar confiança, né, na utilização da ferramenta antes de resolver os exercícios propriamente dito. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos aplicando essas superfícies aí, ou esses tipos de região. Então vamos calcular aqui o volume de um sólido, delimitado por. Aí eu vou colocar as seguintes equações que delimitam esse sólido, né? São as equações x igual a 0, x igual a 1, né? Y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 1 mais x mais y. Tá? Tentei fazer essa figura no GeoGebra, mas eu não consegui numa resolução que ficasse legal para fazer a figura, né? Então eu tentei encontrar de outras maneiras, tentar fazer, mas a visualização dela ficaria basicamente assim, ó, a visualização dessa figura, né? A gente colocar ela no plano x, y e z. X, y e z. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo, né? Fica assim, ó, aproximado, tá? Um pedaço dessa região. Aqui, porque assim só envolve superfícies retas, né? Então, o uso da integral tripla para poder calcular o volume desse sólido chega até a ser, de certa forma, até um exagero, mas é uma forma até de testar, né, a teoria. Assim. Assim. Não sei se ficou muito legal não, mas... Não, ficou não. Enfim, vou pintar isso aqui para disfarçar um pouco a feiura do desenho. Mas a superfície seria essa parte aqui escura que eu quero desenhar. Tá? Aí delimitada por essas equações, elas dariam como se fosse as paredes desse sólido aí, entendeu? Então só a título de visualização nossa figura seria algo parecido com isso. Tá? Então, só para entender, a nossa região D, ela seria assim, seria o trio XYZ,
né, pertencente a R3, tal que qual é o intervalo de integração em X? Né? Qual seria? Vou colocar aqui, antes de colocar formalmente, vamos colocar aqui em cima. Né? Qual seria o intervalo de integração em X dessa figura? Né? Aí olha só como que a gente usa as informações do problema. Né? Eu tenho aqui x igual a 0 e x igual a 1. Né? Então aqui a gente já tem onde começa e onde termina. Né? Então, x igual a 0 e x igual a 1. Né? E o intervalo de integração em y. Né? Y, eu tenho onde começa, não tenho? Ou não? E agora? Tem? Terminal. Tem onde começa ou tem onde termina? E aí, como é que fica? Vamos pensar um pouco. O x foi fácil, né? Mas... e o y? Ah, o y faltou informação, gente. Ó, desculpem aí, faltou informação. Faltou o... Vou colocar aqui antes, ó. Delimitado. Pô, acabei de olhar aqui no problema, é assim, ó. X igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, né? Aí depois y igual a 1, né? Então a gente já tem onde o x começa e termina, temos também onde o y começa e termina, certo? De 0 até 1, né? Então, e o z? A gente tem onde o z começa e termina? Tem, onde começa. E onde começa? No 0. E onde termina? Em 1. Onde 1? Mais... Exatamente, onde não é onde exatamente ele termina, né? Mas onde ele é delimitado, né? Por uma função de x e de y, né? 1 mais x mais y, né? Então essa a abordagem que a gente vai utilizar é onde a gente tem uma região, um intervalo de integração bem delimitado em x e em y, né? E em z o intervalo de integração é uma função, né, delimitada aí por funções que dependem de x e y, ou seja, vamos utilizar uma região do tipo z simples ou do tipo 1. Né? Seria essa abordagem aqui. Ó. Tá? Integrar primeiro em relação a z aqui dentro, né? E depois integrar em relação a x e y, como está construído aqui. Beleza? Então essa é a nossa abordagem para esse problema. Né? Então só colocar aqui, ó, o x entre 0 e 1, o y entre 0 e 1 e z entre 0 e 1 mais x mais y. Né? Então, fazer assim, ó, então... Então, no caso... Sim, pode falar. Então, no caso, começa derivando por y. Começa derivando por? Y. Por z. Por z. Né? Integrando, né? Isso quer dizer. Integrando, começa pela integração pelo z, né? Isso. Então, ó, o nosso volume ele vai ser calculado da seguinte maneira. Vai ser a integral. A gente pode colocar aqui assim, ó. Nosso volume. Vamos representar ele primeiro de maneira genérica, né? Em relação à função. Aqui, ó, tá vendo que é o volume de um sólido delimitado por... Ele só falou dos intervalos de integração, não falou da função em si, né? Então, se não tem a função em si, a gente não coloca nada aqui, é só 1, tá? Então, vai ser simplesmente, como a gente escolheu pela própria estrutura que o problema nos dá, vai ser uma região do tipo 1, então vai ser integrado primeiro dz, né? E depois dx, depois dy, certo? Então, só vou afastar aqui um pouco mais, ó. Vai ser dz, dx, dy, né? Aí qual vai ser o... Oi? Não é dy na última? Ah, é dy, isso mesmo. Desculpe aí. Né?
Então, ó, primeiro em dz que a gente vai fazer. Então, os intervalos de integração em z é de 0 a 1 mais x mais y. Né? Depois, ó, em y. Em y não, em x, né? Em x é de 0 a 1. Né? Que é a segunda que a gente vai calcular. E a última, né? O último cálculo de integral que a gente vai fazer é em relação a y. Né? Então, vai ser essa integral aqui de mais afastada que tem. Vai ser em relação a y, que é também de 0 a 1. Né? Então, vamos começar fazendo essa integral aqui. Ó. Né? Então, a mesma abordagem que eu fiz anteriormente. Vamos calcular primeiro essa integral aqui de dentro. Né? 0 até 1 mais x mais y de dz. Né? Quanto dá essa integral aí em relação a z? Né? Que integral de dz dá quanto? Dá z. Né? Z que varia do intervalo de 0 até 1 mais x mais y. Né? Então, agora está fácil. Né? Só onde tem z eu vou colocar os intervalos de integração, né? E subtrair. Como o intervalo menor é 0, eu nem preciso subtrair por 0, né? Porque vai dar o próprio número lá. Preciso colocar só esse intervalo aqui de cima. Então fica 1 mais x mais y. Esse é o resultado da integral aqui de cima. Né? Então agora a gente volta no nosso problema. A integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1. De 1 mais x mais y. Né? Dx dy. Né? E o que a gente faz? Resolve essa integral em relação a x. Né? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo. Então, tranquilo, né? Então, vamos resolver a integral em relação a x. 1 mais x mais y em relação a x. Mais uma vez, né? Integral da soma é a soma das integrais. Ó. Integral de 1 dx de 0 a 1 mais integral de 0 a 1 de x dx mais integral de 0 a 1 de y dx. Igual. Né? A primeira integral dá quanto? X. Dá x, né? Variando de 0 a 1. A segunda integral de x em relação a x mesmo. X ao quadrado sobre 2. Ah, agora aprendeu, né? E a segunda integral a integral de y em relação a x? YX. Exatamente. Variando de 0 a 1. Né? A primeira é fácil, né? Substituindo por 1, dá 1. A segunda também, onde tem x eu vou colocar 1, né? Fica 1 ao quadrado sobre 2, é 1 sobre 2. Né? E a terceira, onde tem x eu coloco 1, então fica y vezes 1, dá y. Né? Então, o resultado, né? Aqui fica a integral de 0 a 1 de 1 mais x mais y dx é igual a 1 mais 1. Bom, 1 mais 1 sobre 2 dá quanto? Fazer logo isso aqui, né? Quanto é 1 mais 1 sobre 2? 1 mais quê? 1 mais 1 sobre 2. 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 mais y, né? Então, significa que essa integral que a gente colocou entre parênteses aqui é 3 sobre 2 mais y. Né? Portanto, voltamos ao nosso problema inicial, né? De calcular o volume. Agora, basta calcular uma integral, que é de 0 a 1, de 3 sobre 2 mais y, né? Em relação a y. Né? Que é uma integral bem simples de fazer, né? Assim como as outras também foram. Né? Então, a integral de 0 a 1 de 3 sobre 2 dy, somado com a integral de y dy, também variando de 0 a 1. Primeira integral dá quanto? Dá 3 sobre 2y. Exato, variando de 0 a 1. E a segunda? Y ao quadrado sobre 2.
certo? Também de 0 a 1. Então, substituindo por 1, multiplicando por 3 sobre 2, fica 3 sobre 2. Aqui também fica 1 sobre 2, né? 3 sobre 2 somado com 3 sobre 2, o denominador é o mesmo. 3 mais 1 dá 4. 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2, né? Então, essa é a nossa resposta. Bacana. O volume é simplesmente 2 unidades cúbicas, sejam quais unidades forem elas. Legal. Beleza? Beleza. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não. Não, né? Então, vamos ver algum outro exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo bacana também. Ó, esse é um pouco mais desafiador. Vamos ver aqui. Ó, a ideia é calcular essa integral aqui sobre essa região R, né, da função z dx dy dz, né, onde R, vou colocar aqui, onde R, né, é uma região do primeiro octante limitada pelos planos. Vai colocar aqui separado os planos, né? Que é o y igual a 0, z igual a 0, x mais y igual a 2, né? 2y mais x igual a 6 e y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Tá? Então, essa região aí é meio complicada de desenhar assim na mão, né? Vou tentar fazer aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão visualizando aí a tela do GeoGebra? Se não aparecer aí, vocês avisam, né? Tentar fazer aqui essa região. Por exemplo, começar por essa de fora aí, né? Que é y ao quadrado mais z ao quadrado. Z ao quadrado igual a 4. Né? Isso aqui dá uma estrutura de uma parábola, né? Uma parábola, né? Um cilindro, né? Como vocês podem ver. Aí agora a gente vai tentar delimitar ainda mais a região desse cilindro aqui, né? É para isso que servem as outras equações. Aí dá a equação 2y mais x igual a 6, que vai dar um plano, né? Então vou colocar aqui embaixo a equação 2y mais x igual a 6. Né? Então a gente já consegue ver, né? Não, aqui tá. Deixa eu ver se. Acho que tá certo, né? Tá aí esse plano, né, em relação a x e y, né, que tá lá embaixo, né, cortando esse cone aí que a gente construiu, né, uma primeira limitação imposta à figura, né? Aí vamos ver como que os outros planos aí limitam mais ainda a figura. Tem um outro plano que é o x mais y igual a 2, né? Então x mais y igual a 2, né? Aí, ó, o outro plano, né? Tá vendo o corte que ele faz aí no cone, certo? Né?
Então, ó, já dá para entender o tipo de região onde a gente vai calcular o volume, correto? Né? E que mais? Y igual a 0 e Z igual a 0. Então, vou colocar Y igual a 0 e Z igual a 0. Deixa eu mudar a cor de algumas delas aqui. Não, que eu... Pera aí. Deixa eu mudar a cor do... Esse Y igual a 0. Né? Vou mudar a cor dessa daqui também. Vou colocar verde. E dessa daqui de baixo vou colocar um roxo. As outras não salvou, não? Vamos ver aí como é que ficou, né? Então, olha só como é que ficou a nossa figura, né? Então, a região cujo o volume que a gente vai calcular pertence ao primeiro octante, né? O que ele quer dizer com o primeiro octante? Assim como no gráfico em duas dimensões, né? Quando a gente não considera aqui o plano em Z, né? A gente tem 4 quadrantes, né? Quando a gente considera mais um eixo, né? A gente tem o espaço dividido em 8 octantes, né? Então o primeiro deles se refere a essa região aqui, ó. Essa primeira região que a gente está trabalhando aqui. Então, isso aqui por onde eu estou passando o mouse seria a região por onde a gente vai calcular o volume, tá? Então, ó, a visualização dela seria aqui, né, nesse sentido. Então, é isso daqui que ela tem, né, de comprimento, de área, né, vendo por esse ângulo. Vendo por esse outro ângulo, esse seria o formato dela, ó, delimitado apenas nesse tamanho, né? E vendo de cima, seria apenas essa região aqui, ó. Tá? Vocês conseguiram ter uma intuição aí sobre o formato da figura que a gente vai calcular o volume? É basicamente... Parece um trapézio. É uma figura bem estranha mesmo, né? Que dá pra fazer. Enfim, eu pensei que ia ser uma visualização um pouco melhor, mas é basicamente isso daí. Vamos para a ferramenta propriamente dito, né? Vou colocar aqui de novo. Então vamos calcular esse volume aí, dessa figura, né? Então, a solução, né? Novamente, peraí, primeiro a gente tem que entender, né, sobre os intervalos de integração, que geralmente é a parte mais complicada, né, que pode fazer a diferença entre errar e acertar o problema, né? Então vamos entender como funciona. Vamos ver as informações que o problema nos passa, né? Vamos ver como que a gente pode começar, né? Em Z... Olha, em Z, a gente sabe, ó, pelas informações que o problema passa, né? Dá para saber, ó, em Z, ele informa onde começa em Z, né? E onde termina também. Através dessa equação aqui dá para saber onde termina em Z, né? Como que dá para fazer isso? Ó? Em Z ao quadrado igual a 4 menos
ao quadrado? Como a gente tem y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, a gente pode isolar o z e escrever assim, ó, como y ao quadrado, ou como 4 menos y ao quadrado, né? Tudo isso dentro da raiz quadrada, né? Certo? E a gente tem também que z é igual a 0, né? Então, portanto, e temos também que z é igual a 0, né? Portanto, a gente tem z começando em 0 e terminando em raiz de 4 menos y ao quadrado, né? Pode resolver isso aqui, professor? Oi? Pode resolver essa raiz quadrada aí? Não, aqui só dá para deixar do jeito que está mesmo, né? Porque a gente vai assumindo valores para y e obtendo valores aqui para essa equação, né? Então, enquanto a gente não tiver valores para y, é a máxima simplificação que dá para a gente colocar, né? A não ser que você queira colocar em forma de produto notável, né? Mas não ajuda muito. Então, deixa assim mesmo, né? Então, o que mais a gente pode fazer a respeito? Então, isso já diz o seguinte, novamente, a gente pode resolver essa abordagem de acordo com uma região do tipo 1, né? Porque a região do tipo 1, aqui, novamente, do tipo 1, né? Você tem uma função onde os intervalos de integração dependem de x e y, pode ser também dependendo só de x ou só de y, né? Isso não faz tanta diferença no final das contas, né? E você calcula a integração em função de z, né? Então, como você conseguiu estabelecer um intervalo de integração aí que depende, né, de funções, que seja de x, de y ou dos dois juntos ao mesmo tempo, você já pode utilizar a ideia de integração da região do tipo 1, né? Então, a sua integração pode ser feita assim, ó, como essa integral em R. Vamos ver os outros intervalos daqui a pouco, né? Em z, dx, dy, dz, né? Como? Seja aí uma região D que a gente vai estudar depois, né? E uma região cujo intervalo de integração começa em 0 e vai até raiz de 4 menos y ao quadrado, né? Z dz. E depois que resolver isso, a gente calcula em relação a x e y, tá? Então, novamente, aí uma região do tipo 1. Então, mas aí, né? E o resto, né, dos intervalos de integração, como é que a gente poderia fazer, né? Como é que ficaria as integrais em relação a x e em relação a y, né? Alguma ideia com as informações que a gente tem aqui? Né? E aí, o que vocês propõem? Deixa eu ver aqui. X e y, né? Né? Como a gente já delimitou aqui em relação a z, né? A próxima integral a ser resolvida seria em x, né? Essa do meio aqui, né? Qual seria o intervalo de integração em relação a x, por exemplo, né? A gente precisaria saber onde começa e onde termina o intervalo de integração. Tem como a gente saber disso? Tem, x, dá para fazer ali, isolar o x ali na x mais y igual a z. Nessa equação, né? E na outra também? Exatamente, essa é a abordagem correta, né? Então, você faz assim, ó, em x, você tem x mais y igual a 2, né? Então, significa que x é igual a 2 mais y. E você tem também que 2y mais x igual a 6. Isolando x, 6 menos 2y. Mas e aí, quem é que fica embaixo e quem é em cima? Ou seja, qual é a menor e qual é a maior? Como é que a gente pode saber disso?
z igual a 0. Ah. Y igual a 0. Exatamente, você atribui valores a y. Por exemplo, em y igual a 0, né? Qual o valor que x assume aqui? Aqui fica x igual a 2 e aqui x igual a 6, né? Um exemplo aí você já tira que nesse intervalo ele fica embaixo e esse outro fica em cima. Né? Então esse x igual a... Esse aqui seria o primeiro, o intervalo de baixo, né, de integração, e esse aqui o de cima. Né? E em y, vamos fazer aqui em y, antes da gente escrever a integral lá completa. Né? Em y, como é que ficaria? y igual a z mais menos x. Ó, primeiro, a gente já tem onde o y começa? A gente já tem onde o y começa? Ó, antes disso, espera aí, vamos escrever aqui, ó. O x, então, varia entre 2 mais y e 6 menos 2y, né? Só para registrar. Né? Agora, em y. Y igual a 0. Começa em 0, né? A gente tem a informação de que o y é igual a 0. E que outra informação a gente tem sobre o y? Isolar o y ali na situação. Mas ali não vai dar para saber nesse x mais y igual a z. Não vai dar para saber se vai ser maior. Acho que na outra vai ser maior, né? A gente não pode pegar essas funções aqui de x, né? Porque assim a gente estaria relacionando o x com o y, né? E a gente não pode fazer isso porque nessa abordagem da região do tipo 1, né? Ó, vou colocar aqui de novo. Na abordagem da região do tipo 1, os intervalos de integração em x e y eles são independentes. Os intervalos de integração em x não se relacionam com os intervalos de integração em y. Né? Então, o que isso implica? Implica que a gente não pode, por exemplo, usar essa função aqui, ó, né, para poder dizer que y é igual a 2 mais x. Né? A gente não pode colocar aqui y igual a 2 mais x, porque aí você estaria relacionando, entendeu? O primeiro intervalo de integração com o segundo. E isso não caracterizaria a região do tipo z. Tá? Então, você não pode usar nem essa primeira função, nem essa segunda, porque o x está no meio delas aí. Você não pode relacionar o x com o y. Então, só sobra a última função para você relacionar. Você pode relacionar com o z. Né? Então, você tem que y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Né? Mas a gente já sabe que o y é igual a 0. Né? Então, onde tem y aqui, você coloca 0. 0 mais z ao... Oh. Caramba, peraí. Ai. O z, né? O 0 do z, né? É o... Aqui z é igual a 0. É o z igual a 0. Aí substitui lá. Exatamente. Eu coloquei... agora funcionou. É o z que é igual a 0. Então você coloca o y igual ao quadrado mais o valor de z. Né? Ó, peraí. O y igual a 0 você já tem. Beleza. Aí você tem isso daqui e z igual a 0. Né? Então coloca 0 ao quadrado igual a 4. Portanto, você tem y igual... como a gente está no primeiro octante, né, a gente só considera valores positivos de x, y e z. Né? Então, por isso que você vai considerar só o valor positivo da raiz. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Por conta disso, o intervalo de integração em y vai ser de 0 a 2. Né? E assim obtemos os 3 intervalos de integração. Né? Vamos montar a nossa integral então. Então a nossa integral aqui na região R da função z dx, dy, dz vai ser então a primeira integral em relação a y, né? Por conta, como a gente delimitou de início, né?
essa primeira integral diz respeito à variável aqui de fora, certo? Então a primeira integral diz respeito ao intervalo em y. Então vai de 0 a 2. Né? A segunda integral diz respeito ao intervalo aqui do meio, de x, a variação em x. Né? A variação em x é de 2 mais y a 6 menos y. Né? E a terceira e última integral foi a primeira que a gente resolveu o intervalo, né? Até para escolher o tipo de região em que trabalhar, né? Que vai de 0 a 4 menos y ao quadrado. Raiz de 4 menos y ao quadrado, corrigindo, né? De z dz dx dy. Agora é só resolver. A parte mais difícil a gente já fez, né? Que era determinar esses intervalos de integração corretamente, né? Então, resolvendo aqui dentro, fazer aqui o passo a passo, igual a gente fez anteriormente. 0 até raiz de 4 menos y ao quadrado, né? De z dz. Né? Esquece os intervalos de integração por enquanto. Qual é a integral de z em relação a z mesmo, né? dz? Dá quanto? Z ao quadrado sobre 2. Sobre 2, variando de 0 a raiz de 4 menos y ao quadrado. E aqui dentro eu coloquei foi y elevado a y. Então, substituindo pelos intervalos de integração, né? O quadrado corta com a raiz, vai ficar 4 menos y ao quadrado, dividido por 2. Né? E esse é o resultado da primeira integral. Tá? Voltando ao nosso problema inicial, nosso problema consistia em calcular essa integral, né? Que é um volume. Né? Então, mas enfim, vamos só repetir as integrais anteriores. Né? Então, as integrais anteriores aí vai ser integral de 0 a 2, a integral de 2 mais y a 6 menos y, do nosso novo fator aqui de integração, que é 4 menos y ao quadrado sobre 2 dx dy. Agora vamos resolver essa integral de dentro em relação a x. Né? E é a mesma receita de bolo que a gente já vem fazendo aqui. Né? Então, para resolver isso, ó, vamos calcular a de dentro que eu coloquei entre parênteses, né, para não confundir. 2 mais y, 6 menos y. Separando aqui, né, 4 sobre 2 dá 2. E y ao quadrado sobre 2. Fica mais fácil fazer assim, tá? Subtração, né? Integral de uma subtração é subtração de integrais. Então, 2 mais y a 6 menos y, 2 dx, menos 2 mais y a 6 menos y, de y ao quadrado sobre 2 dx. Né? Primeira integral dá quanto? Em relação a x? Dá o próprio x, né? Multiplicado por 2, 2x, variando de 2 mais y a 6 menos y. Menos a segunda integral, né? Integrada aqui em relação a x, dá quanto? Y ao quadrado sobre 2x. Exato. Variando de 2 mais y a 6 menos y. Né? Agora aqui é menos trivial, né, do que os exemplos que a gente fez anteriormente, onde era sempre o zero aqui no começo. Né? Vamos precisar fazer o passo a passo certinho. Né? Então, onde tem x a gente vai substituir pelos intervalos de integração. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 6 menos y. Vamos fazer assim, melhor. 2 multiplicado por 6 menos y, menos 2 multiplicado por 2 mais y. Né? Substituindo pelos intervalos de integração e subtraindo. Agora, menos. Esse menos aqui é próprio do problema. Certo?
Raíssa, pode falar. Boa noite. O intervalo de integração não é 6 menos 2y? 6 menos 2y, né? Cadê? Ixi, é mesmo. Esqueci de colocar o 2 aqui. É isso aí, obrigado. Isso é falta de atenção mesmo, gente. Podem, quando verem assim, ó, não precisa nem apertar o ícone de levantar a mão. Podem falar na hora, porque eu vivo cometendo esses pequenos erros. Aqui, ó, 2y, 2y, 2y. E aqui também, né? Só pagou o Y lá de baixo. Ah, é. Deixa eu dar mais espaço aqui. E aqui 2 vezes 6 menos 2y. Ah, e aqui também, né? Deixa eu ver, faltou mais algum? Não, né? Não. Ah, tem aqui. 6 menos 2y. Acho que agora foi tudo. Tá aí, né? São pequenos erros assim que comprometem todo o resultado final, né? Mas é isso aí, mano. Mantendo a atenção. Menos. Agora substitui em y, né? Então vamos repetir o y ao quadrado sobre 2, né? E onde tem x vamos colocar os intervalos de integração, que é o 6 menos 2y, né? Menos, com esse menos aqui, não, posso até fazer assim, ó, antes de fazer o jogo de integração, o jogo de sinal, né? Fazer assim, menos y ao quadrado sobre 2, 6, 6, ó. Aqui eu coloquei 6 menos 2y duas vezes. Olha, é o cansaço. 6 menos 2y e aqui 2 mais y. Agora sim, acho que está certo, né? Vamos ver. Então, fazendo aí a distributiva, né? 2 vezes 6 aqui dá 12, menos 4y, aqui menos 4, menos 2y, tá? Aqui menos, vamos resolver aqui primeiro, 6 dividido por 2 dá 3, né? Multiplicado por y ao quadrado, 3y ao quadrado, né? E aqui 2 por 2 cancela também, né? Então fica só y multiplicado por y ao quadrado, y ao cubo, e o sinal conserva. Menos. O 2 cancela com esse 2 aqui, né? Sobra só y ao quadrado. Menos y vezes y ao quadrado, y ao cubo sobre 2. Né? Então, acho que não saiu nada errado, mas se tiver, podem falar aí. Né? Agora vamos ver o que dá para fazer aqui, né? 12 menos 4 dá 8. Menos 4y menos 2y, menos 6y. Né? E antes de fazer o jogo de sinal, a gente pode tentar resolver alguma coisa aqui dentro. Né? 3y² menos y², 2y². Menos y³ menos y³ sobre 2 dá menos 3y³ sobre 2. Né? Então, agora dá para escrever tudo direto, ó, fazendo aqui, já colocando na ordem e fazendo o jogo de sinal, eu vou ter um 3y³ sobre 2 positivo, certo? Com menos. Eu vou ter um 2y² negativo, eu vou ter um 6y negativo e eu vou ter um 8 positivo, né? Já colocando na ordem decrescente esse polinômio aí. Né? E esse é o resultado dessa integração. Agora eu preciso integrar esse polinômio no intervalo de 0 a 2 em relação a y. Né? Imagina se tivesse errado a conta por aqui ainda, né? Quanto que ia ter que fazer lá atrás, né, para poder voltar e acertar esse negócio. Né? Então, por isso que é um negócio chato de fazer. Então agora vamos... cadê?
voltando lá no problema, integral de 0 até 2, né, de 3y ao cubo sobre 2 menos 2y ao quadrado menos 6y mais 8 em relação a dy. Né? Essa aqui é bem mais simples de resolver. Né? Integral da soma ou da diferença, né, é a soma ou a diferença das integrais. Né? Então aqui ó, a primeira integral fica como? 0 a 2, né? De 3 sobre 2y ao quadrado, dy, menos 2, vou colocar assim, 0 a 2, 2y ao quadrado dy, menos 0 a 2, 6y dy, menos, ou menos não, mais, né? 0 a 2, 8 dy. A primeira integral dá quanto? Fica y ao cubo sobre 3, né? E repete o 3 sobre 2. 2y ao cubo. Né? E aqui de 0 a 2. Menos y ao quadrado sobre 2. E repete esse 2 aqui na frente. Menos y ao quadrado sobre 2. Repete esse 6 aqui na frente. Mais 8y, né? E todos eles com intervalo de integração, né? Aqui cancela 3 com 3, 2 com 2, opa, 2 com 2, aqui vai cancelar, vai sobrar só o 3, né? Então vai ficar y ao cubo, quando substituir o y por 2, fica 8, né? 8 sobre 2, menos o y ao quadrado, quando o y substituir por 2, vai ficar 4, né? Então, menos 4. Y ao quadrado também, né? Quando substitui por... isso aqui eu resolvi certo, gente? Aqui... Não, pera. Aqui é 3y ao cubo, né? É 3y ao cubo, ó, gente. Eu já ia errando esse negócio. Então aqui é y à quarta sobre 4. Então não cancela nada aqui não. Então, ó, 3 sobre 2 vezes 16 sobre 4, né? Menos 4 vezes, ou 4 não. Aí essa daqui fica y ao cubo sobre 3, ó. Fiz correndo aqui, acabei errando, né? Pessoal, só um instantinho, eu vou só pegar uma água aqui, minha garganta tá bem seca, já volto, tá? Só um instante. Quem é, meu bem?
prontinho. Vamos só finalizar aqui, né? Então essa daqui, corrigir, né? Y ao cubo sobre 3 multiplicado por 2. Fica então menos 2, 8 sobre 3, né? Menos. Essa daqui está correta, né? Y ao quadrado sobre 2. 6 cancela com 2, fica 3. Quando substituir o y por 2, aqui vai ficar 4, né? Mais 8 vezes y, quando o y for 2, vai ficar 8 vezes 2, que é 16. Né? Acho que agora está tudo certo, né? Então, ó, vamos ver. 2 vezes 4 dá 8, né? 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, toda essa primeira fração aqui dá 6, né? Corrijam aí se eu estiver errado, né? Menos 2 vezes 8, 16. Então, fica 16 sobre 3. Menos 3 vezes 4 dá 12. Mais 16. Tá? Então, se eu não errei nada, deu isso aí mesmo, né? Antes de resolver a fração, vamos fazer aqui, né, os números. Menos 12, né, somado com 16, dá 4, né? 4 mais 6 dá 10. Então, vai ficar 10 menos 16 sobre 3. Certo? Aqui, 10 menos 16 sobre 3 dá 30, menos 16 dá 14 sobre 3. Né? Acho que é isso o resultado. A não ser que eu tenha errado em alguma coisa aqui, né? Eu errei, gente? Eu não sei. Se eu errei foi em alguma álgebra, né? O procedimento é esse, né? Tem que ver se... Ou não, né? Não sei. Sinceramente eu tô na dúvida. Eu sempre me perco no passo aqui das contas, né? Então não tô totalmente certo se o resultado deu isso aí mesmo, tá? Mas a metodologia que a gente seguiu, os intervalos de integração, tá tudo certinho, né? Essa parte aí a gente fez e tá tudo ok, tá? Se houve algum erro, foi nas continhas básicas aqui mesmo, beleza? Então, vou pedir para que vocês refaçam, até para intuito de sedimentar melhor, né, o uso da técnica, né? E se por acaso eu cometi algum erro aí, vocês consertem, beleza? Então, bom, então é isso, né? O cálculo envolvendo as outras regiões, a forma é muito parecida, né, com essa. E como eu disse, não adianta vocês simplesmente se limitarem a assistir sempre alguém fazendo, né? Tem que pegar e sentir a dificuldade, né? Tem esses exemplos, no material que eu passei tem mais exemplos envolvendo mais casos ainda, né? Deem uma olhada lá, tentem fazer e tudo, né? E é aquela coisa, não adianta, né? Você não vai aprender isso de um dia para o outro, nem... Não é tão rápido assim, tá? Demanda prática e demanda tempo mesmo, certo? E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar aí as dúvidas que eu respondo sempre que eu puder, beleza? Então, nesse caso a gente vai finalizando por aqui, né? E boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Até mais, boa noite. Boa noite.